Telescópios como Hubble e Webb olharam incrivelmente longe no passado do universo. Eles estão no rastro das primeiras galáxias do cosmos e encontraram ilhas estelares formadas apenas 235 milhões de anos após o Big Bang. Nos 2 primeiros episódios do documentário, exploramos as fronteiras galácticas e intergalácticas e os limites de telescópios como o James Webb. Descobrimos nossa casa, Laniakea, o Grande Atrator, e estruturas gigantescas como a Grande Muralha de Sloan e a Grande Muralha de Hércules Corona Boreal. Nesta parte, queremos ir um passo além e lidar com os limites do universo. Quais são os verdadeiros limites do cosmos? Quais horizontes cósmicos existem? Como o universo surgiu e quão vasto é o cosmos total? E agora a viagem começa para esta última parte. Desejo a vocês muita diversão. O universo muito primitivo deve ter sido um lugar de extremos apenas milissegundos após o Big Bang. Era incrivelmente pequeno e extremamente quente. Toda a energia e matéria estavam unidas em um ponto minúsculo, bilhões de vezes mais quente do que o interior do Sol. Nos primeiros segundos após o Big Bang, o universo já deve ter esfriado o suficiente para permitir a formação das partículas mais fundamentais, como quarks e elétrons. Quarks se uniram para formar prótons e nêutrons, e à medida que o cosmos continuava a esfriar, os núcleos de deutério, hidrogênio, hélio e lítio foram formados, todos ionizados, pois os elétrons não se ligavam aos núcleos atômicos devido às temperaturas incrivelmente altas. O universo era muito denso e a energia não conseguia escapar dele. Ela colidia com os elétrons livres, tentando encontrar uma saída dessa sopa primordial, sem sucesso. Se esperarmos agora 380 mil anos, o universo esfriou o suficiente para permitir que os íons capturassem os elétrons e formassem átomos neutros. Chamamos esse processo de recombinação, embora tenha sido a primeira vez neste universo que esse processo aconteceu. No entanto, o resultado desse processo foi a escuridão absoluta. A matéria ainda não se juntou e levaria pelo menos mais 235 milhões de anos para que estrelas e galáxias se formassem. A chamada Era Cósmica das Trevas começou. Portanto, se os cientistas tentassem olhar para o passado do universo até o Big Bang, eles se deparariam com uma espécie de parede. Isso tem a ver com o fato de que a observação de qualquer processo no universo requer fótons. Embora a radiação estivesse livre após a recombinação, nuvens gigantescas de hidrogênio, hélio e lítio permeavam o cosmos, mantendo a luz como um prisioneiro. Essa névoa não deveria se dissipar até pelo menos 235 milhões de anos após o Big Bang, pois é o tempo mínimo que leva para a matéria no cosmos se juntar nas primeiras estrelas. Como resultado disso, os astrônomos têm enormes dificuldades para olhar ainda mais para o passado. É como se estivéssemos tentando detectar uma lâmpada que de alguma forma está dentro de uma névoa que continua a atenuar sua luz. Não se trata de uma parede no sentido tradicional. É uma espécie de horizonte cósmico que não podemos ultrapassar com métodos convencionais. Claro, poderíamos consultar a radiação cósmica de fundo e ver como o universo era aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang, no momento da recombinação. A radiação de fundo representa esse exato momento. Mas falaremos mais sobre isso no último capítulo. Qualquer telescópio que tente descobrir algo talvez algumas dezenas de milhões de anos após o Big Bang também não encontrará nada. O universo estava, após a recombinação, como já ouvimos, por muitos milhões de anos, pelo menos 100 milhões de anos, em uma era escura. Uma analogia com a era escura da humanidade entre 500 e 1000 anos depois de Cristo. Um período de estagnação cultural e tecnológica. No entanto, não devemos imaginar essa era escura como uma era de silêncio. A matéria se aglomerava cada vez mais densamente. Talvez já 100 a 150 milhões de anos após o Big Bang, as primeiras estrelas se formaram, onde o hidrogênio se aglomerou e a fusão nuclear foi acesa em seu interior. Isso deve ter ocorrido em todos os lugares. As primeiras estrelas provavelmente eram estruturas muito massivas e extremamente efêmeras que não podiam enviar sua radiação para o éter, pois ainda era bloqueada pelo hidrogênio e hélio presentes em todos os lugares.
Deve ter demorado muito tempo até que o gás no cosmos se aglomerasse tanto pela gravidade que a radiação realmente pudesse viajar livremente pelo universo. No entanto, a maneira, a forma e a rapidez com que essa transição ocorreu ainda são pouco compreendidas. No entanto, os astrônomos sabem com certeza que mal conseguimos ou podemos receber luz da Era das Trevas. Cerca de 10 a 20 anos atrás, a visão geral na astronomia era de que a Era das Trevas durou pelo menos 300 milhões de anos. No entanto, com a descoberta da galáxia CERS 39316 pelo telescópio espacial James Webb, os astrônomos conseguiram limitar um pouco a Era das Trevas. Então, durou no máximo 235 milhões de anos após o Big Bang. Como conclusão, podemos inferir que as primeiras estrelas provavelmente se formaram ainda mais cedo, mas sua radiação, devido à neblina de hidrogênio, talvez ainda não possa ser recebida, como já mencionado. A transição da Era das Trevas para um universo de estrelas, galáxias e luz é conhecida na astronomia como o amanhecer cósmico. Assim como o Sol na Terra anuncia um novo amanhecer, as primeiras estrelas e galáxias marcam o momento em que a luz finalmente pôde viajar por todo o universo. Talvez essa fronteira seja insuperável. A menos que os astrônomos encontrem uma maneira, talvez através de um novo método de observação ou algo do tipo, para observar a Era das Trevas, ou pelo menos inferir indiretamente sobre ela. Contudo, ainda não se sabe como isso deve ser. Essa já é a fronteira do universo? E por que deveria haver uma fronteira se a teoria da relatividade geral nos diz que o universo é infinito? Astrônomos estimam que o universo observável tem um diâmetro de aproximadamente 96 bilhões de anos-luz e um raio de 48 bilhões de anos-luz. Os astrônomos sabem disso a partir da radiação cósmica de fundo, que se sabe que representa os centros de massa do universo primitivo. Regiões mais densas na radiação cósmica de fundo evoluíram para galáxias, aglomerados de galáxias ou superaglomerados. Esta borda ou parede, com a qual estamos lidando aqui, é referida na astronomia como o horizonte de partículas. Isso pode ser entendido como um tipo de horizonte de eventos cósmicos? Não exatamente. Os astrônomos entendem o horizonte de eventos cósmicos como a área atrás da qual a luz emitida hoje não nos alcança mais. Isso é cerca de 16 bilhões de anos-luz. E quanto às galáxias observadas pelo telescópio Webb? Não encontramos algumas que estão a mais de 30 bilhões de anos-luz de distância de nós? Portanto, com o telescópio espacial James Webb, vimos galáxias que já estão além do horizonte de eventos cósmicos. A galáxia GLA-SS Dreisen está a 37 bilhões de anos-luz de distância de nós. CRS 39.316 está ainda a uma distância maior de nós. Porém, se emitirem luz agora, não poderíamos mais recebê-la, pois o universo já se expande mais rápido que a velocidade da luz. Ilhas de estrelas dentro do raio de 16 bilhões de anos-luz do horizonte de eventos cósmicos, no entanto, podem ser vistas se emitirem sua luz hoje. Galáxias distantes estão praticamente perdidas para nós. Por isso, nunca poderemos observar o desenvolvimento das primeiras ilhas de estrelas encontradas pela Webb, pois já escaparam do horizonte de eventos cósmicos. Vamos fixar isso com um exemplo. A luz da galáxia CEREST 193316 levou cerca de 13,6 bilhões de anos para nos alcançar. É difícil dizer o quão longe a galáxia estava de nós quando emitiu a luz, mas podemos presumir que não eram exatamente 13,6 bilhões de anos-luz. Enquanto a luz viaja até nós, o universo se expande e a distância para essa ilha estelar aumenta. Devido à grande distância da galáxia CERS 9936 até nós, quando a luz foi emitida, ela rapidamente atingiu um ponto em que se afastava de nós a uma velocidade superior à da luz. A travessia deste ponto é o horizonte de eventos cósmico. Ao se afastar de nós a uma velocidade superior à da luz, a radiação emitida por ela não pôde mais nos alcançar. Portanto, vemos essa galáxia como ela era antes de ultrapassar o horizonte de eventos cósmico. O horizonte de partículas cósmicas limita o quão longe podemos ver no total, enquanto o horizonte de eventos cósmicos limita a radiação sendo emitida agora. Existe um universo além do horizonte de partículas que, se pudéssemos viajar à velocidade da luz, poderíamos alcançar? Queremos nos dedicar a essas perguntas no último capítulo. Antes, porém, algumas outras considerações e informações sobre o horizonte de partículas. Conforme nos aproximamos do horizonte de partículas, as imagens dos objetos se tornam cada vez mais desfocadas.
Se olharmos para o universo logo após o Big Bang, provavelmente não veríamos matéria durante a Era das Trevas e só veríamos escuridão. Talvez no futuro haja um método de observação que permita receber estruturas da Era das Trevas. No momento, porém, não conhecemos nenhum e temos que esperar pelo que está por vir. Nosso horizonte absoluto de partículas é o momento da recombinação. Não devemos nos prender ao passado. Porém, mesmo à velocidade da luz, não poderíamos alcançar o horizonte de partículas que se afasta de nós mais rápido que a luz. Atrás do horizonte de partículas deve haver um nada absoluto. Um nada que nem mesmo contém o vácuo do cosmos. Um nada que o horizonte de partículas varre e cria novas galáxias e matéria. Assim, em algum lugar do universo, a criação continua acontecendo e o cosmos está em constante expansão. E se o cosmos se expande infinitamente ou se sua expansão será interrompida em algum momento, não podemos dizer. Parece mais provável que o universo continue a se expandir aceleradamente para sempre. Vamos dar outra olhada na estrutura do nosso universo. Como exatamente o cosmos surgiu e o que realmente aconteceu durante o Big Bang? Para entender como nosso cosmos se parece hoje, precisamos voltar ao início, ao Big Bang. Astrônomos já descobriram estruturas imensas e infinitamente longas no universo, mas ainda enfrentam o maior mistério que esconde a verdade sobre nosso cosmos. Como tudo se tornou o que vemos agora? Quais eventos levaram à formação dos filamentos, grandes aglomerados de galáxias, superaglomerados e suas incontáveis ilhas de estrelas? No modelo padrão da origem do universo, existe a teoria aceita pela maioria dos cientistas de que o universo surgiu através de uma espécie de Big Bang. No entanto, isso não é uma explosão em si, mas a expansão do universo a partir da singularidade original. Qualquer matéria e radiação podem atravessar o espaço, mas, quanto mais distantes estão de nós, são levadas pela expansão, como um barco em um rio. Por isso, a designação de fluxo de Hubble para a expansão do cosmos é muito apropriada. Mas voltemos ao Big Bang. Frações de segundo após o Big Bang, surgiram irregularidades na distribuição de matéria do universo parcialmente mapeáveis pela radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Uma radiação na faixa de micro-ondas, que preenche todo o universo e aproximadamente. Foi criada 380 mil anos após o Big Bang. Ela é uma espécie de impressão digital da distribuição de matéria no universo. E isso resultou naquela estrutura filamentar do universo que já conhecemos e que não precisamos repetir aqui. Essas irregularidades podem ser explicadas pelas flutuações de temperatura da radiação de fundo. Eles estão representados nesta imagem da sonda espacial, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, que observou a radiação cósmica de fundo de 2001 a 2010. Na imagem, vemos regiões em vermelho, verde e azul. Vermelho corresponde a temperaturas mais altas e, portanto, áreas de maior densidade de matéria, enquanto as áreas azuis são regiões de baixa temperatura com densidade de matéria muito baixa. As áreas vermelhas e verdes podem ser entendidas como uma espécie de precursora da rede cósmica filamentosa. Nesses pontos, acumulou-se mais matéria do que nos campos azuis. As manchas azuis deram origem aos vazios entre os aglomerados e superaglomerados de galáxias, conhecidos como paredes. Em suma, qualquer estrutura do universo, seja o grande atrator, a grande muralha de Sloan ou a grande muralha de Hércules Corona Boreal, já estavam gravadas no universo 380 mil anos após o Big Bang. Eles são a impressão digital do nosso cosmos. Suas sementes já estavam estabelecidas com a distribuição irregular de densidade logo após o Big Bang. E o que talvez fosse menor que uma ervilha, cresceu para as estruturas gigantescas do cosmos que observamos neste documentário. No entanto, não podemos ignorar outros aspectos na criação e desenvolvimento do nosso cosmos. Matéria escura. Mas o que isso tem a ver com a aparência e a estrutura do universo? Bastante, se depender da maioria dos físicos. Uma breve nota, os astrofísicos geralmente distinguem entre matéria bariônica, ou seja, luminosa, e matéria escura. Matéria luminosa é o que vemos no universo. Ela emite radiação, interage entre si e nos permite perceber a estrutura filamentar do universo. Mas ainda chegaremos às propriedades da matéria escura. Muitos físicos acreditam que a matéria escura compõe até 63% de toda a matéria no universo inteiro. Aparentemente, a matéria escura teve uma grande participação na distribuição do material visível no universo. Não apenas aparentemente existe muito mais matéria escura do que matéria visível,
ela provavelmente também se acumulou onde a matéria visível está localizada. A matéria visível e a não visível parecem interagir através de sua gravidade, com essa influência mútua se manifestando apenas em grandes escalas. Assim, descobriu-se que as estrelas e o gás nas áreas externas de uma galáxia se movem mais rápido do que a massa da matéria visível em uma ilha estelar deveria permitir. Puramente em termos de cálculo, a matéria externa de uma galáxia deveria ser expelida dela, porque se move mais rápido do que os cálculos permitem. Por isso, surgiu a ideia de procurar a razão para essa coesão gravitacional na matéria escura, que não pode ser detectada, mas atua em escalas galácticas e garante que as galáxias não se desintegrem em sua velocidade de rotação. Por isso, disse que as galáxias, além de sua massa visível, têm uma proporção muito maior de matéria escura. Estima-se, portanto, que a massa da Via Láctea, somando a matéria visível e a escura, seja de aproximadamente 1,5 trilhões de massas solares. Essa estimativa é composta por 500 bilhões de massas solares de matéria visível e 1 trilhão de massas solares de matéria escura. Distribuições de massa semelhantes de 1 para 2 devem existir na maioria das galáxias do universo, de modo que a maior parte da massa de uma galáxia provavelmente consiste em matéria escura e a menor parte em matéria visível. Mas como a matéria escura deve realmente parecer e quais propriedades ela possui? A maioria dos cientistas são da opinião de que tal matéria deve ser pouco reativa e muito inerte. Ela não emite luz, daí o seu nome, mas se faz notar pelos seus efeitos gravitacionais, pois ajuda a manter grandes galáxias unidas. Muitos cientistas acreditam que a matéria escura é lenta e pesada e consiste nas chamadas partículas maciças de interação fraca, ou WIMPs. Estes podem ser entendidos como partículas massivas de interação fraca. Eles são frios, pesados, lentos e supostamente possuem cerca de 100 vezes a massa de um próton. Em simulações anteriores do universo, esse tipo de matéria pesada e não reativa preenchia quase todo o universo e estava principalmente nas galáxias, especialmente nas áreas externas de uma ilha estelar. No entanto, cientistas do Massachusetts Institute of Technology realizaram uma nova simulação e atribuíram à matéria escura as propriedades mencionadas acima. O resultado foi que a matéria do universo se aglomerou e criou estruturas semelhantes a bolhas. Os diferentes aglomerados de matéria nem sequer formaram galáxias adequadas. No entanto, a matéria visível estava muito caótica. No entanto, os cientistas do Massachusetts Institute of Technology recentemente abordaram um novo tipo de matéria escura. Ela deve ser muito leve e existir em espaços extremamente grandes. Sua onda deve se espalhar por grandes áreas e ser quase indetectável. Se depender do Massachusetts Institute of Technology, a matéria escura mais leve e rápida seria menos que um bilionésimo de um elétron em peso, mas com um comprimento de onda que poderia ser de milhares de anos-luz. Em contraste com a matéria escura fria e pesada, ela não se aglomeraria, mas se distribuiria como um fio pelo universo. A matéria visível se acumularia ao longo dessa estrutura filamentosa, formando a estrutura do universo com suas aglomerações de galáxias e aglomerados de galáxias distribuídos em rede e os espaços vazios entre eles. As partículas dessa nova matéria escura leve devem receber uma descrição semelhante à matéria escura pesada neste vídeo, WILPs, ou seja, partículas leves interativamente fracas, em contraste com os WIMPs, que são pesados e muito massivos. E eis que as propriedades assumidas da matéria escura leve garantiram na simulação que o universo parecesse como realmente parece na realidade, através da observação. Portanto, a questão agora é: os cientistas até agora partiram de uma premissa errada e a matéria escura não é tão pesada e massiva? No entanto, a nova forma de matéria escura tem muito em comum com a variante antiga. Ambos aparentam não interagir com a matéria visível. E outra observação também explicaria a matéria escura leve e rápida. Ela não se acumula no centro das galáxias e pode explicar a observação de que vemos núcleos densos de galáxias, mas eles não se aglomeram e as galáxias podem se desdobrar dessa maneira. Em outras palavras, a matéria escura pesada transformaria as galáxias em lugares onde as estrelas estariam muito mais próximas umas das outras, enquanto a matéria escura leve poderia ser responsável pelo tamanho e distribuição das estrelas nas galáxias e também poderia explicar a estrutura de tecido do cosmos. E uma coisa poderia ser essa nova matéria escura também poderia ser explicada. Como os WILPs são ultra pequenos, muitos deles precisam se juntar para ter um efeito
No entanto, como mais de 60% do universo deve consistir desses Wurbs, deve haver um número incontável deles. Portanto, em galáxias, muitos deles também precisam se juntar para que as ilhas estelares não se desintegrem e possam ser mantidas juntas. Em geral, essa teoria explica com muito sucesso por que o universo se comporta dessa maneira e por que ele se parece com o que vemos. Deve-se dizer que é apenas uma teoria e até agora não há provas nem para a matéria escura pesada ou leve, ou mesmo para qualquer tipo de matéria escura. O novo modelo deve descrever melhor o universo e as galáxias, pois explica de forma mais completa a estrutura do cosmos e das ilhas estelares. Pode acontecer a qualquer momento que uma forma totalmente inesperada de matéria seja descoberta, que explique tanto a estrutura do universo, quanto o comportamento e a estrutura das galáxias melhor do que a matéria escura. Conhecemos o limite do que é perceptível. Mas uma pergunta ainda nos incomoda. Estamos presos em um mar infinito de estrelas e galáxias? Venham comigo para o capítulo final desta jornada e em busca das verdadeiras fronteiras do universo. Já ouvimos neste e em outros dos meus vídeos que o cosmos observável deve ter cerca de 96 bilhões de anos-luz de diâmetro. Deste total, uma parte esmagadora é vácuo, entrelaçado por galáxias que se aconchegam nos filamentos do cosmos, cuja estrutura talvez seja determinada por uma forma ainda desconhecida de matéria escura. Até aqui tudo bem, mas 96 bilhões de anos-luz não é um pouco? E quanto à expansão acelerada do cosmos? Essa galáxia não foi colocada muito antes além do horizonte de eventos cósmicos? E as galáxias que vemos são as mais distantes possíveis? Sabemos que a constante atual de Hubble é de cerca de 73 ou 74 km por segundo por megaparsec. O fato é que cada vez mais espaço vazio está sendo criado no universo. Quanto mais vácuo, mais rápido o universo se expande. Chamamos isso de energia do vácuo ou energia escura. Ela é quase intangível, e os astrônomos não conseguiram provar sua existência por décadas, mas pelo menos conseguiram fazer inferências indiretas sobre ela. A energia do vácuo esteve presente nos primeiros bilhões de anos do cosmos. Menor, pois havia menos espaço e a matéria estava mais densa. Parece quase que a gravidade manteve o universo mais denso de então quase unido e desacelerou a aceleração da expansão. Porém, em certo ponto, a energia do vácuo prevaleceu, já que a expansão cósmica gerava cada vez mais espaço vazio. A luz das galáxias mais distantes nos alcançou após uma jornada de mais de 13 bilhões de anos. Mas as galáxias se afastaram de nós a uma velocidade superior à da luz devido à expansão acelerada durante esse tempo. A galáxia CERS 933N6, que foi a galáxia recordista descoberta pelo Hubble, está se afastando de nós a uma velocidade de 5 milhões e 100 mil km por segundo. Portanto, deve ter havido galáxias há 13 bilhões e 600 milhões de anos, cuja luz não conseguimos mais receber. O horizonte de eventos cósmico era provavelmente muito mais próximo do que seus atuais 16 bilhões de anos-luz, talvez apenas 13 milhões de anos-luz. Mas as galáxias que já estavam fora deste horizonte há 13 bilhões de anos também estão se expandindo longe de nós. Isso significa para nós que o horizonte de partículas abrange o universo observável, mas não define seus limites. Portanto, se incluirmos a expansão acelerada do espaço, o universo total deve abranger 23,5 trilhões de anos-luz. Falamos também da parte não observável do cosmos. Para nós, a humanidade, apenas 96 bilhões de anos-luz são acessíveis. Universo observável, os restantes 23,4 trilhões de anos-luz estão fora do nosso alcance. O raio deste cosmos inobservável seria então de 11,75 trilhões de anos-luz. É difícil para nós imaginarmos o tamanho inimaginável do universo total, mas devemos nos perguntar, existe realmente um limite para o cosmos, onde nosso universo termina? O que nos espera no final, se nos movêssemos 11,75 trilhões de anos-luz em uma direção, é tanto uma questão de física quanto de filosofia. Não é claro desde o início que nossa concepção abstrata do espaço corresponda à física real, ou seja, corresponda a uma geometria tridimensional com coordenadas correspondentes. Se fôssemos seres humanos pequenos e bidimensionais e vivêssemos na superfície de uma esfera extremamente grande, perceberíamos o espaço como plano e não poderíamos perceber sua curvatura. Em pequena escala, a geometria do espaço nos parece euclidiana. Isso é o que vivenciamos diariamente na Terra.
Para nós, parece que a Terra é plana, mas em grande escala ela é obviamente esférica e tridimensional. Por isso, muitos físicos partem da resposta mais simples, ou seja, que vivemos em um universo esférico com forma de bola e uma leve curvatura. Aparentemente, não percebemos essa curvatura. Se seguíssemos dois feixes de laser paralelos por muitas centenas de bilhões de anos-luz, eles talvez só começassem a divergir depois de percorrer uma distância muito grande. Por outro lado, alguns astrônomos acreditam em um universo hiperbólico, isto é, um cosmos aberto. Aqui, as extremidades seriam abertas e especula-se que se alguém tentasse voar em uma direção do cosmos à velocidade da luz repetidamente, acabaria retornando ao ponto inicial. Tal universo seria ou infinito ou finito. Como não existem estudos que forneçam uma resposta aqui, podemos muito bem supor que, nesse caso, o cosmos se expande infinitamente e não há limites. Mas o universo teria de fato um limite de realidade em um cosmos esférico? Um limite de criação, como descrito em alguns capítulos anteriores, onde o universo é recriado na borda e sempre se forma nova matéria. No entanto, há um grande problema com essa ideia. Na astronomia, acredita-se que toda a matéria já estava presente no universo no momento do Big Bang. Portanto, haveria uma quantidade finita de material e radiação, e, consequentemente, um número limitado de galáxias, estrelas e planetas. Portanto, deve haver também um tamanho finito para o universo, que é aqueles 23,5 trilhões de anos-luz dos quais estamos falando o tempo todo. O fim deste universo, portanto, dependeria da perspectiva. Como tudo surgiu ao mesmo tempo, não existe um centro cósmico. Não existe um centro do universo como é sugerido em tantos romances de ficção científica. Uma galáxia a 40 bilhões de anos-luz de distância teria, portanto, o mesmo horizonte de eventos e partículas cósmicas que a Via Láctea. Tal propriedade do espaço é simplesmente inimaginável. Se pudéssemos nos transportar instantaneamente, ou seja, sem perda de tempo, para CEERS 99316, veríamos a Via Láctea em uma idade semelhante à que vemos essa galáxia através do telescópio espacial James Webb no momento. Visto dessa galáxia, o universo expandiria na mesma velocidade na direção em que o vemos da Via Láctea. Onde quer que estejamos, o horizonte de eventos cósmicos com uma idade do universo de 13,8 bilhões de anos estaria sempre a 16 bilhões de anos-luz de distância. O universo observável teria 96 bilhões de anos-luz de tamanho e o universo total inobservável seria aproximadamente 23,5 trilhões de anos-luz de tamanho. Esse paradoxo nos mostra que, embora pareça haver algum limite, ele nunca é alcançável para nós. Independentemente do que fizéssemos, o universo teria as mesmas características para nós em todos os lugares. Depois de terminar de escrever este roteiro, o universo parece ao mesmo tempo acessível e inacessível para mim. Acessível, porque podemos representar bastante bem a posição da Via Láctea no aglomerado local de galáxias e seu movimento em relação a Virgo, o grande atrator ou o superaglomerado de Shapley. Acessível, porque entendemos razoavelmente a estrutura bruta do universo com seus filamentos e sabemos que a Via Láctea é apenas um ponto minúsculo de algo muito maior. E finalmente, porque já entendemos muito bem o fluxo de Hubble, a constante de Hubble e as distâncias no cosmos. Ao mesmo tempo, é muito inacessível, pois podemos identificar limites e, de certa forma, não podemos. Sabemos que existe um horizonte de eventos de buracos negros, mas não entendemos o que acontece com a matéria que ultrapassa isso. Sabemos que há um universo observável, com um horizonte de eventos cósmicos de 16 bilhões de anos-luz e que o universo observável é aproximadamente. Abrange 96 bilhões de anos-luz. O universo total não observável pode até ser maior que 23 trilhões de anos-luz. Mas não sabemos onde está o limite absoluto. Porque não importa onde estaríamos no universo, o cosmos teria a mesma idade em todos os lugares e veríamos galáxias igualmente jovens em todas as direções, como o telescópio espacial James Webb observou a partir de um ponto de Lagrange do sistema Terra-Sol. Essa fronteira do universo parece estar sempre se afastando de nós e estamos presos no cosmos, condenados a estar à mercê das caprichosas expansões aceleradas e das velocidades finitas. Por isso, fazemos uma breve pausa. O universo pode não ter uma fronteira.
Talvez sejam as nossas expectativas de um limite relativo, as nossas intenções de querer limitar algo, que nos impedem de ter uma visão final. O universo ainda tem muitos mistérios a serem desvendados. Vamos procurar e encontrá-las. Este documentário foi um projeto enorme e estou um pouco triste que já acabou. Queria ter trabalhado mais neste tema. Mas como se sabe, tudo tem que ter um fim. Espero que tenham gostado da viagem. Ficaria muito feliz com um comentário, um like e uma inscrição. Seu Andreas no Espaço, documentários espaciais.